Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Antes de dar continuidade no estudo de hoje, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, tá bom? Hoje é dia das mães, então parabéns para você, mãe. Eu gostaria de compartilhar um versículo especial com você, tá bom? Se encontra aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Então sabemos que Deus ele criou todas as coisas e que ele pediu que Adão desse nome a todas as coisas. Então Adão ele deu a nome a todas as criaturas ali. E, né, o Senhor ele fez cair um sono sobre Adão e do seu lado, né, da costela ele criou, né, ele tirou uma costela de Adão e criou uma mulher, Eva. Até muitos dizem, né, que primeiro Deus ele criou um rascunho, que é o homem, e depois ele criou a perfeição, que é a mulher, né? E aí, quando essa mulher foi apresentada ali a Adão, qual o nome Adão deu a essa mulher? Se encontra aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Já parou para pensar um pouco nesse versículo? Né? A primeira mulher no mundo, né, Eva, ela foi chamada de mãe e ela não tinha filhos. Isso implica, né, um nome substantivo para a mulher de mãe, que significa um nome sagrado, que significa cuidar. Né? Então, mesmo que você não seja mãe biológica de uma criança, se você cuida de alguém, se você tem esse cuidado, esse carinho, você se torna mãe também. Bom, e você que tem vários filhos, né, não importa quantos filhos você tem, se tem uma outra pessoa que você ama ali, que você tem esse carinho fraternal, isso te torna mãe mais uma vez, né? Então é um título sagrado aí, parabéns para vocês mulheres, tá bom? Que fazem muita diferença na nossa vida, vocês são essencial na nossa vida. Bom, dito isso, né, eu vou para a aula de hoje, né? A aula não, o versículo que eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar, né, essa semana a designação do Vem Segue, Mosias do capítulo 11 ao capítulo 17. E dentro desses capítulos, né, Abinadi ele ensinou muitas coisas. Ele falou sobre a lei de Moisés, os 10 mandamentos, que é essencial para que nós possamos ser salvos. Mas que se não houvesse a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício expiatório, ainda assim a lei de Moisés, os mandamentos, não nos salvaria. Era necessário ter, né, a expiação de Jesus Cristo. Ele cita aqui, né, no capítulo 14, né, versículos, né, de Isaías 53, dizendo que Jesus Cristo ele foi moído, né, por nossas transgressões, né, e que a nossa paz, né, está nas feridas de Cristo. Nós somos curados pelas feridas que foram causadas em Cristo por causa da expiação. E o versículo que eu quero ler, né, dizendo que é aqui no capítulo 16, versículo 5, Mosias capítulo 16, versículo 5, dizendo que essa expiação que Jesus Cristo fez, ela nos redime do pecado, né? Ela nos limpa do pecado para que nós possamos voltar à presença de Deus. E aqui no capítulo 16, versículo 5, olha o que Abinadi diz: Lembrai-vos, porém, de que aquele que persiste em sua própria natureza carnal e segue os caminhos do pecado e da rebelião contra Deus, permanece em seu estado decaído, e o diabo tem todo o poder sobre ele. Portanto, permanece como se não tivesse havido redenção, sendo inimigo de Deus. E também o diabo é inimigo de Deus. Então ele fala que aquele, né, apesar que tem a expiação de Jesus que nos redime, né, do pecado, aquele que persiste no seu estado carnal, que continua no caminho do pecado e não sai desse caminho, né, é como se não houvesse havido redenção para essas pessoas. Elas vão continuar com seus pecados, não vão poder habitar na presença de Deus por conta disso. Bom, então é esse versículo que eu gostaria de compartilhar hoje. E eu vou compartilhar uma história que faz muito tempo que eu ouvi essa história. Eu não tenho ela em mãos. Se você tiver, me manda essa história, fala para mim, porque eu gostaria de estudar essa história novamente. Então toda vez que eu vou compartilhar essa história, eu compartilho muito quando eu vou dar discurso na Sacramental. E se você tem essa história, manda para mim. O título dessa história é A Sala, tá bom? O autor é desconhecido. Tá bom? A história começa com, e toda vez que eu vou contar eu conto de cabeça e faço algumas adaptações, né? Visto que faz muito tempo que eu ouvi essa história,
então eu não tenho essa história. Então eu conto de cabeça e se você tiver essa história, me manda. Bom, a história fala sobre um rapaz, né, que ele sonha, mas sabe aquele sonho que parece tão real, que parece que você está acordado, que você está vivenciando ali, né? Ele teve um sonho e ele entrou dentro de uma sala. E essa sala, ela era coberta de gavetas, né? Ela ia do chão até o teto, todas as 4 paredes cheio de gavetas. E, e ele se aproximou dessas gavetas e tinha títulos nelas, né? Então um dos títulos da gaveta dizia assim: Amigos que tive. Então ele abriu aquela gaveta e ele puxou ali, né? Tinha vários fichários ali. Ele puxou uma daquelas fichas, né? E ele começou a ler. E ele se recordou de todos os amigos que estava escrito ali naquela ficha. E ele ficou surpreso, né, com isso. E ele guardou aquela ficha de novo, guardou a gaveta. E ele foi para outra gaveta, né, que dizia assim: lugares que frequentei. E aí ele abriu aquela gaveta, puxou uma daquelas fichas e começou a ler, né, os lugares que ele havia estado. Então, sem ninguém dizer para ele, né, onde ele estava, ele sabia exatamente onde ele estava. Ele estava num lugar, numa sala, onde havia sido arquivada toda a vida dele, né? E aquela ficha que ele estava lendo estava escrita com a própria letra dele, a caligrafia dele. E no final da ficha estava assinado o nome dele. Ele mesmo havia assinado o nome dele. Então ele sabia exatamente onde ele estava. Então ele começou, né? Ele fechou aquela gaveta e ele começou a vasculhar essa sala. Então ele tinha muitos títulos naquelas gavetas, né? Um dos títulos dizia assim: vídeos que vi no YouTube, filmes que assisti, músicas que escutei, né? Então ele abriu essa gaveta que dizia músicas que escutei e ele foi abrindo a gaveta e a gaveta foi vindo. Parecia que tinha um fundo falso, né? A gaveta se estendia muito ali e as fichas, né, dentro dessa gaveta estavam tão apertadinhas assim, né? E ele ficou triste quando ele abriu essa gaveta, né? Não pelo conteúdo da música, da letra que ele havia ouvido, né? Mas por causa do tempo que a gaveta representava na vida dele. Ele gastou muito tempo da vida dele ouvindo música, né? Então ele fechou aquela gaveta ali muito, muito triste com aquela situação. Uma outra gaveta que ele abriu, né, dizia piadas que escutei, né? Não, piadas que achei engraçado. E aí ele pegou uma daquelas fichas ali e começou a ler. E ele viu que muitas das piadas que ele achou engraçado na época, né, tinha palavrões ou palavras de baixo calão, né? E isso fez ele se sentir com vergonha, né, daquilo também. Então ele fechou aquela gaveta e ele continuou a vasculhar a sala ali, né? Então ele continuou a vasculhar até que ele chegou numa gaveta que dizia assim: pensamentos cobiçosos, né? Quando ele leu o título dessa gaveta, né, um calafrio subiu, né, sobre ele. Ele sentiu um calafrio ali no pescoço e ele abriu aquela gaveta só um pouquinho, né? Ele não queria saber o tamanho daquela gaveta não, ele só abriu um pouco, o suficiente para ele enfiar a mão e puxar uma das fichas, né? Quando ele puxou uma daquelas fichas e ele começou a ler, ele ficou espantado que tal detalhe da vida dele havia sido registrado. E enquanto ele estava lendo, ele olhava para trás, né, para ver se ninguém estava vendo ali aquele conteúdo. Então um pensamento veio sobre a mente dele. Ele falou: ninguém deve ver essas fichas, né? Ninguém deve saber essas coisas que eu fiz. E aí, em um momento de desespero, ele puxou a gaveta, né, e bateu no chão ali. As fichas se esparrodaram pelo chão ali. E aí ele pegou uma das fichas e tentou rasgar. Era mais duro do que o aço, né? Ele tentou rasgar com o dente, fez todos os esforços ali tentando arranhar o que estava escrito ali, apagar o nome dele de alguma forma. Não tinha como, né? E ele tentou muito tempo ali fazer isso e ele não conseguiu. Então, desanimado, né, pelo fracasso e completamente decepcionado pelas ações que ele já havia tido, ele pegou e recolheu todas as fichas, pôs de novo ali na gaveta e fechou aquela gaveta. E ele soltou um suspiro de piedade própria, né? Foi quando ele olhou para o lado e ele viu uma gaveta que estava com a maçaneta mais brilhante que as outras.
né? Ele foi até essa gaveta e o título dizia: Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. Ele abriu essa gaveta e havia apenas uma ficha lá, né? E dentro dessa ficha dava para contar o nome, né, das pessoas com quem ele tinha compartilhado o Evangelho. Dava para contar na palma de uma mão, né? Com apenas uma mão ali dava para ver quantas pessoas ele tinha compartilhado o Evangelho. E nesse momento veio as lágrimas. Ele começou a chorar muito. E nesse exato momento que ele estava chorando, ele ouviu, né, uns passos de alguém se aproximando. Né? E quando ele olha para trás, ele vê o Salvador Jesus Cristo. E ele diz: não, qualquer pessoa, menos Jesus Cristo nessa sala. Né? E Jesus Cristo, né, poderia dizer tantas coisas ali para ele, né? Mas ele não disse nada. Ele apenas o abraçou e em um momento ele começou a abrir cada gaveta, né? Jesus Cristo começou a abrir cada gaveta ali, a ler cada ficha daquela e assinar o seu nome ali, né? E aquele rapaz, ele correu até Jesus Cristo e tomou, né, aquela ficha que Jesus Cristo havia pegado. E ele observou que Jesus Cristo havia assinado o nome de Jesus Cristo em cima do nome que havia a assinatura dele, com um vermelho tão vivo, mas tão intenso, que não dava mais para ler o nome do rapaz, né? Então, aquele rapaz, ele olhou para Jesus Cristo e falou: não é justo, não foi você que fez essas coisas, foi eu. Jesus Cristo poderia dizer tantas coisas para ele, mas apenas retirou, né, a ficha da mão dele, gentilmente, e continuou a abrir as gavetas e ler as fichas e assinar. Ele não sabe como Jesus Cristo fez isso num espaço de tempo tão curto, né? Mas num momento Jesus Cristo havia fechado já a última gaveta, né, colocou as mãos no ombro dele e disse: está terminado. Né, e levou o rapaz para fora da sala. Essa sala, né, nesse sonho desse rapaz, ela não havia uma porta para ser trancada, né, mas ainda havia várias fichas para ser escritas. E aí o rapaz acorda desse sonho, dessa revelação. Então, eu compartilho essa história com vocês, né, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.